Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a procura do Paysandu no mercado para novos técnicos, né? O Marcelo Cabo mesmo foi um deles que foi procurado e acabou não tendo um avanço. Vou comentar aqui com vocês se teria alguma possibilidade de acordo ou não. Outros nomes que têm ficado livres no mercado, né? Até o próprio Márcio Fernandes, que hoje tem sido a principal bola da vez, né? Para reassumir o clube em 2025. Será que seria uma boa, né? Até porque, vale lembrar, já passou no início dessa atual temporada, no final do ano passado também. E, enfim, tem uma longa história aí já com o Paysandu. Poderia ser aquele nome mais caseiro numa situação bem delicada, né? Mediante a Série D do Campeonato Brasileiro, a Série B, né? Lembrando que ele foi rebaixado para a Série D com o CSA depois de 4 jogos apenas, né? Desse retorno dele. Enfim, uma idas e vindas, né? Ele foi demitido, chegou o novo técnico, o Igor, e ele acabou sendo demitido e foi rebaixado ao CSA. Enfim, uma passagem ruim agora nesse último ano, mas será que seria o nome ideal? Vou comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Carta Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante a chegarmos aqui a essa próxima meta, combinado? Então, vou deixar essa matéria aqui, né, falando um pouco mais do Marcelo Cabo, que foi procurado e não teve interesse em deixar o Santa Cruz nesse momento, né? Mesmo ele podendo conseguir o acesso, como foi no caso no jogo contra o América, ele não teve interesse aí em deixar o clube, que vai disputar agora as semifinais e um eventual final da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho ele um bom nome, apesar de não ter feito bons trabalhos recentes, né? Ele caiu bastante de produção nos últimos anos, mas agora com esse acesso, né, certamente vai ganhar uma moral no ano de 2025. Lembrando que ele já teve uma passagem no rival, no Remo, em 2023, foram 26 jogos com 16 vitórias, um desempenho até que interessante, né? De altos e baixos também naquela ocasião. Deixa eu só conferir tudo aqui, realmente, né? Nunca passou por outro clube também, além do Remo, lá em 2023. Longas passagens, CSA, ABC, Atlético Goianiense, Goiás, enfim, CRB e Vila Nova, e além do CSA, onde ele tem uma grande identificação. Acho um bom nome, mas difícil de imaginar nesse momento, né? Até porque a final da Série D, ao decorrer agora nesse mês de setembro e início de outubro, então não faria tempo, né? Não daria tempo para esperar ou algo nesse sentido. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo também. O que você tem a dizer sobre o Marcelo Cabo? Muita gente até falou sobre o Vanderlei Luxemburgo, que esteve por último aí no Corinthians. Não acho que é um nome viável, até porque salário muito alto e tudo mais. Ele já recebeu outros contatos também, não estava tão disposto a voltar a trabalhar. Tanto que se você pega os últimos times dele, né? Realmente eu acho difícil ele aceitar um clube, por exemplo, que não seja os 8 grandes ali, né? Por exemplo, se vamos colocar um time bem que está indo bem numa Série B, procurar ele, um Atlético Paranaense, ele será que ele iria, o Goiás? Eu já tenho meus receios, brigando ali pelo acesso. Eu acho que ele só aceitaria realmente, voltar para um São Paulo da vida, um Palmeiras, um Vasco, numa crise e tudo mais. Aí seria uma situação diferente, mas pelo menos numa Série A. Eu acho que esse seria o cenário mais ideal. Lembrando que pelo Corinthians em 2023 apagou o incêndio que estava ali, né? Mas ainda assim foi uma passagem ruim, durou até que muito tempo, 38 jogos e 14 vitórias. Lembrando que também pelo Cruzeiro em 2021 foram 23 jogos e apenas 8 vitórias, ajudou o time a salvar da Série B. Mesmo objetivo hoje que o Paysandu busca, mas, igual eu falei, né? Cenário diferente, não acho sinceramente que seja viável. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, você concorda comigo, discorda em relação ao técnico bem mais experiente aí também. Vou deixar essa matéria aqui também, ó, que destaca exatamente isso. Após a recusa de Marcelo Cabo, o Márcio Fernandes passou a ser um nome forte para assumir o comando do Paysandu. Eu estou gravando esse vídeo aqui na manhã, né, dessa segunda-feira, dia 8, e aí ele ainda não houve um anúncio, uma confirmação dessa notícia, que esteve por último no campeonato estadual, né? Então acabou sendo demitido depois de 7 jogos nesse início de ano, foi ainda também para Inter de Limeira e tudo mais, e terminou a Série B, né, em 2023, estava ali por último no Paysandu, onde encerrou, né, 2023 ali, ó, 19 jogos, 10 vitórias, e foi para o Sampaio Corrêa. Enfim, não acho que seja um nome terrível, visto as condições atual do Paysandu. É claro, não é o nome dos sonhos e tudo mais um retorno do treinador que estava no início do ano, você mostra claramente, né, um erro de gestão, um absurdo, totalmente fora dos planos. É o único time nessa edição da Série D a perder 5 jogos consecutivos, né? Não faz nem sentido um campeonato tão equilibrado, e já vai ficando uma diferença abissal, né? Em relação ao primeiro time fora da zona, 7 pontos é uma diferença muito grande, e aí realmente times na parte de baixo
com investimento maiores também, né? Tirando ali o Amazonas, o Volta Redonda, o América, o Atlético e tudo mais, tem um potencial de investimento interessante e já vai ficando uma situação extremamente delicada. Antes, né, tava até que tranquilo, tinha ali uma diferença de 4, 5 pontos, 2 vitórias consecutivas, você já dava um respiro. Agora já está numa situação bem mais delicada, não sendo uma questão de tempo, né? Vamos colocar assim, para sair. Se for pegar a questão de tempo, é questão de tempo para ser rebaixado pelo futebol que vem jogando. E aí o Márcio Fernandes seria a solução dos problemas? Olha, é difícil de avaliar, sinceramente. As últimas passagens dele também, Inter de Limeira, Botafogo, CSA, extremamente curtas, né? Nesse ano ele não comandou nenhum time mais do que 7 jogos, foi justamente o Paysandu. No ano passado ele já tinha passado por Santo André, Vila Nova e Paysandu novamente, enfim, falta uma sequência de trabalho, mas nessa situação, né, lanterna na Série B, eu acho que o mercado vai acabar fechando um pouco para o Paysandu, fica numa situação bem mais delicada e com poucas opções, né, analisando, realmente o mercado já não está bom, quem dirá nessa atual situação, pelo menos esse é o meu ponto de vista, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outro que foi especulado aí para ser uma alternativa é o Gerson Guzmão, que acabou perdendo, né, aí o acesso e tudo mais, estava na disputa para conseguir o acesso de volta à Série D do Campeonato Brasileiro, junto com Santa Cruz e tudo mais, e ele estava por último aí no América do Rio Grande do Norte, onde fez 7 jogos e 4 vitórias antes de ser demitido. Então ele nem sequer chegou, por exemplo, aos jogos agora, né, nessa fase final na Série D. Ele tinha passado anteriormente, ajudou o América aí no que pôde na fase de grupos no início desse ano e campeonato estadual. E aí então, né, o que ele já passou nesse ano? Aparecidense, um campeonato goiano ruim, 10 jogos, 2 vitórias, Linense, Sampaio Corrêa e no América. Ou seja, vários trabalhos sem grande destaque. É aquela coisa, né? Acaba que é um nome que não chama tanto destaque assim, acaba que é mais viável, né? Porque não teria um grande custo e tal. Para ele também seria uma boa assumir um time numa Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado, né, ele esteve por último no Confiança, Caxias, também Série D e Série C, então longe de disputar a segunda divisão, seria uma baita proposta aí para ele. É um técnico mais novo, né? Seria apostar numa mudança. Sinceramente, nessa situação, acho que o Márcio Fernandes faz mais sentido mesmo. Nem questionaria tanto isso. Lembrando que ele treinou o Remo em 2022, depois de uma boa passagem, né? Ele ajudou o Operário subir para essa Série B e tudo mais, no estado que ele está hoje, né? O Gerson começou muito bem por lá. Aí assumiu o Botafogo da Paraíba, ficou 2 anos com bom desempenho até 2021 e 2022, até chegar para o Remo no final de 22, só 7 jogos e 2 vitórias. Enfim, naquela ocasião foi, deixa eu só pegar aqui os últimos jogos dele, né? Foi realmente na reta final ali do ano e o início da temporada pelo Remo não muito bom. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Só lembrando, tem alguns outros nomes, igual o Guto Ferreira, que eu acho que é um dos melhores nomes do mercado. Ele estava por último no Cuiabá e foi demitido agora, né? Em agosto, bem recentemente. Disputou aí 25 jogos, 13 vitórias. Estava na Série B, a questão é, os últimos times que ele treinou na Série B tinham uma perspectiva de acesso. Ele assumiria o Paysandu com risco de queda. Então, isso daí também que eu acho que vai complicar o Paysandu numa busca no mercado por novos treinadores. Enfim, eu acho também uma das melhores opções que está aí disponível no mercado. Tem vários acessos na sua carreira, né, e tudo mais. Boas passagens aí pelo Bahia, Ceará principalmente, e Sport, que foram os clubes no qual ele mais se destacou. Nenhuma passagem ainda, né, no futebol do Norte, não treinou nem o Remo, nem o Paysandu, o Amazonas, nem na categoria de base, é apenas no futebol nordestino, onde cresceu bastante o seu nome e não fez bons trabalhos, né? Nem no Curitiba no ano passado e nem no Sport, onde passou só 5 partidas em 2024, para aquela reta final da Série B, né? Se não estiver bem enganado, foi isso. E aí, nesse ano, foi demitido do Cuiabá, estava bem no meio de tabela, né? Antes da sua demissão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!